Em 2015, aprovamos para 2018 o voto impresso ao lado da urna eletrônica. O que é isso? Você vai na cabine de votação, digita o nome dos seus candidatos, ele aparece na tela do computador, você aperta um botão, esse voto é impresso num papel ao lado, você concorda, aperta outro botão, esse voto cai na urna. E essa urna é lacrada e vai para a zona eleitoral. A partir do dia seguinte, qualquer dúvida que porventura se tenha no tocante à lisura das eleições, qualquer um presidente de partido pode pedir a contagem total ou parcial desses votos. E o voto, então, contado manualmente, tem que bater 100% com o voto eletronicamente apurado no dia anterior. Dessa forma, nós temos como auditar, acreditar nas eleições. Preste atenção agora no golpe que está sendo tramado no Tribunal Superior Eleitoral. Eles querem que para o ano que vem, apenas 35 mil urnas, no universo de 600 mil, contenha o voto impresso. Dessa forma, a fraude com toda certeza estará presente. E mais ainda, poderá se estender para senadores e deputados. Afinal de contas, para o sistema, os grandes partidos, interessa esse tipo de votação. Não se esqueça que em 2014, Dilma Rousseff, em Quito, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Folha de São Paulo, criou a Unidade Técnica Eleitoral Sul-Americana. Descobriram que a chave do sucesso para o poder é o voto eletrônico. Com menos de 10% de voto impresso, prepare-se para o segundo turno de 2018 escolher entre um candidato do PT ou do PSDB. Isso é o sistema. O que eles temem é termos no Brasil a possibilidade de elegermos em 2018 um candidato honesto, cristão e patriota. Isso que os teme. Da nossa parte, faremos audiência pública em Brasília para denunciar isso. E apelo a todos vocês, nas mídias sociais, que trabalhem, denunciem essa fraude do TSE. Voto impresso já, ou então não teremos eleições limpas em 2018. Um forte abraço a todos e fique com Deus. E vale lembrar que o César Parros, ele tem uma participação muito importante e intensa aí nas redes sociais. Ele já participou de alguns programas também e falou muito sobre essa questão das fraudes das urnas eletrônicas. O que para nós é um mistério, para ele é uma realidade. Afinal de contas, ele participou intensamente dessas fraudes, investigou e trouxe à tona assuntos para lá de polêmicos. E eu gostaria de começar essa sabatina, o César. Quais são os tipos de fraudes mais comuns que ocorrem nesse segmento? As fraudes são diversas, tanto em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas. Produto este que é passado pelo TSE e por algumas pessoas como um produto inviolável. Eu sempre falo isso às pessoas, Roberto, Daniel, que o importante é as pessoas refletirem, principalmente o porquê. Essa tecnologia implantada no Brasil, em vários países do terceiro mundo, com alto índice de corrupção, não é utilizada nos Estados Unidos, justamente a sede da empresa. Então as fraudes são diversas. Eu poderia ficar aqui enumerando tantos fraudes em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas, mas as mais comuns são aquelas que o mesário concernado com o outro, ele muda os votos num determinado momento da eleição. Existem também aquelas que algumas pessoas descobriram que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica, além de outras fraudes um pouquinho mais complicadas tecnicamente. Daniel? O que fez, como é que surgiu esse convite para você? Qual era a especialidade que você dominava? Como é que você chegou na Procon? O nome completo é? Diebold Procon. Na realidade, a Diebold é um nome fantasia. Existe Diebold Brasil, Procon Comércio e Serviço, Procon Eletrônica e outros tipos de nomes. O convite partiu em 2002. De que forma? Eu trabalhava na prefeitura de Osasco, lotado num departamento da Polícia Judiciária,
numa delegacia de polícia, eu ouvi uma conversa de alguns policiais que a empresa necessitava, estava fazendo algumas investigações, alguns policiais realmente faziam alguns bicos relacionados à empresa, clonagem de cartão, e eu me antecipei e liguei, foi feita uma reunião previamente, eu passei algumas situações, então eu adentrei a empresa, recebi um bom salário, eu tinha informações privilegiadas. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE ou que trabalham em qualquer outro segmento ou na própria polícia. Porque eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo o que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos. Não só eu, como outras pessoas, Daniel. Então eram passadas essas informações para mim e eu saía a campo. Era uma situação muito fácil, porque as informações eram mastigadas, Daniel. Porque você estava dentro da empresa e lá você tinha a seu bem prazer tudo que você precisava. Os técnicos, os engenheiros, os analistas, entendeu? Então toda a informação vinha mastigada. Então era muito fácil você chegar numa situação onde havia algo ilícito ou não. Isso para iniciar um processo de investigação. Justamente. Você tinha acesso às informações para isso. Justamente, eram chamadas de sindicâncias, perfeito, muito boa sua colocação. Eram chamadas de sindicâncias. Quando envolvia a urna ou algum produto assim que poderia trazer um constrangimento maior, ou seja, manchar um pouco a imagem, que tornou-se um vulto maior, nem se abria sindicância. Era tudo feito de forma verbal, ou seja, César vai a campo, colhe o máximo de informações possível, traga para dentro da empresa e nós tomaremos as decisões cabíveis. Muitas vezes isso me chocava. Por quê? Porque as decisões deveriam ser tomadas de que forma, Daniel? Isso não é uma denúncia, mas é uma coisa para que as pessoas fiquem bem claras. Quem tem que investigar crimes não é o César Parra, nem a Diebold, nem qualquer outro órgão civil, e sim a polícia judiciária. E muitas vezes isso era omitido, justamente para quê? Para que a polícia não chegasse a certas situações e trouxesse algum arranhão na imagem da empresa. A fraude na parte eletrônica, ela só acontece por duas situações. Pelo aquilo que eu observei em todo o tempo que eu trabalhei da empresa, colhendo o máximo possível de informações. Por erro de projeção, ou seja, se houve um erro de projeção lá atrás, no produto que está sendo utilizado, e pela manipulação do homem. Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem, tudo torna-se 100% inseguro. Não existe nada 99% seguro, ou 1% seguro. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Com relação às eleições, a urna ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, as pessoas terem mais conhecimento, o Daniel, o Roberto, o que ocorre? Ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso. Justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios é o que mais existe. O que ocorre? É importante que você fique sabendo disso. Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas. Mas em 389 mil urnas, é coincidência? Ou seja, se vocês pegarem, isso é um deixo para os candidatos, até que eu achava que isso ia chegar no final da conversa, mas é bom que vocês toquem nesse assunto. A coincidência que você se refere é a repetição desses percentuais. Justamente. É muita coincidência em 389 mil urnas,
Eu acho que não é coincidência, né? Ou seja, era muito fácil, Daniel, você pegar 10, 15 pessoas de má índole e infiltrar, que teriam acesso, poderiam fazer certas situações que o homem de má índole pode fazer. Agora, esse tráfego que você citou em relação à eventual constatação de irregularidades, tinha que passar primeiro pela Polícia Federal e depois voltar ao TSE, é porque a eleição é uma questão de segurança nacional, é isso? Perfeitamente. Só que é justamente isso que não ocorria. Porque urnas encontradas, urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio. Como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente, eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Eu comento isso na área de segurança. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Não existe, Daniel, 99% e 1% de insegurança. Então não é seguro. Você veja bem, há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas, perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede. Entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. Aproveitando exatamente esse teu conhecimento nessa área de urnas eletrônicas, inclusive com as empresas que o senhor trabalhou, o senhor tem conhecimento de alguém que tenha se beneficiado com essas fraudes, politicamente falando? Se você pesquisar um pouquinho mais, se você procurar, o seu internauta vai observar que na parte do Nordeste, algumas pessoas nas pesquisas não iam ganhar nunca. Nunca. Porque a diferença era muito grande, porque a pesquisa sempre dá 4 para cima, 4 para baixo. Agora, 20 para cima e 30 para baixo e a pessoa ganhar com a diferença tão grande, é muito difícil. Eu acredito que lá na região norte-nordeste, essa fraude, essa manipulação é mais comum do que aqui na região sudeste? Sim, pelas informações e pelos relatos e pelas situações que chegavam a mim, realmente, citar o estado da Alagoas, esse eu acho que é o principal foco, entendeu? Que realmente chamava a atenção. Por quê? Porque os candidatos lá não teriam chance nenhuma e ganharam. E há algumas situações de urnas quebradas, de urnas que pararam de funcionar de repente, depois voltavam, de situações que puxavam, olha, essa urna foi aberta 2 vezes antes e não poderia, o relatório está constando. Porque queira ou não queira, a urna é que nem uma caixa preta. Toda vez que você manipula ela fora daquilo que é dos padrões normais, ela registra. Então registrava. E o que ocorria? Pouca gente sabe. Mas quando uma urna quebrava ou apresentava um defeito, algumas voltavam para a empresa. E lá eles me chamavam. Muitas vezes, sigilosamente, porque tinha outros funcionários. Mas eu sempre tinha um funcionário que era meu amigo, que era meu confidente e que era a pessoa que passava informações. Então ele me mostrava, César, isso aqui não está correto. Eu falei, mas por quê? Porque olha bem, olha essa situação. Então isso me chamava a atenção. Eu relatava isso para os meus superiores e muitas vezes era um pedido para mim não continuar. Mas como eu sou curioso de nascença, mesmo às vezes os meus superiores não sabendo, eu continuava a investigar. Porque antes de ser funcionário, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor.